Olá, bem-vindo a mais um grupo de estudo do Seminário do Zolicon, onde é só grupo de estudo, porque só tenho eu aqui, né? Mas compromisso é compromisso. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os protocolos dos seminários de 6 e 9 de junho de 1973. 1964 foram ministradas na casa do Herbert Boss. Pessoalmente, eu achei esse capítulo talvez não pretensioso na maneira com qual ele é articulado, mas que possui vários aspectos deles que são interessantes de pensar sobre ele. O que o Heidegger vai estar discutindo primeiramente nesse capítulo é a questão do espaço, né? Ele começa perguntando aos participantes dos seminários qual que é a espacialidade da mesa. E nessa discussão, ela passa tanto de uma noção de um espaço como um espaço físico qualquer, quanto do espaço como, que para mim parece o que está em jogo, né? O espaço como a familiaridade, ou seja, o lugar onde se dá a vida. Obviamente, né, a mesa ela se dá no espaço físico, uma vez que ela não é o ser cujo sou ente está sempre em questão, que é o Dasein. Mas ela existe uma vez que nós, os seres que existimos, temos a possibilidade de lidar com o espaço como lugar de concreção da nossa vida, ou seja, o lugar onde que a vida de fato acontece, né? Eu acho que para pensar um pouco essa questão do espaço, é interessante lembrar do que o Heidegger fala lá no Ser e Tempo, quando ele vai explicar a instrumentalidade. O exemplo do martelo ele é muito interessante, até mesmo aqui, né? Ao segurar o martelo na mão, primeiramente eu descubro o ato de martelar, para depois pensar no, no martelo como um objeto propriamente dito, né? Ou seja, constituinte de uma cabeça de metal ou um braço de madeira. A gente tem isso hoje de martelo de plástico. Enfim, essa questão ela especifica exatamente a diferença entre uma ciência natural e uma ciência do ser. A gente pode falar de tal coisa como ciência do ser, no qual se explicita propriamente a maneira conforme nós lidamos com as coisas, né? A mesa, ela existe no mundo não apenas como um objeto feito de madeira, mas algo dotado de sentido que aparece no espaço da minha vida. Assim, é importante pensar, então, na questão de que o ser humano ele está sempre absorvido, mais uma vez, né, no mundo pelas noções de propriedade. E isso é o que permite nós nos movimentarmos e deslocarmos pelo espaço, né? Uma vez que nós sabemos, por exemplo, aonde nós vamos. Caso contrário, não teria menor motivo da gente sair ou andar, ou movimentar, ou esticar a mão, ou tocar na tela do notebook, como eu estou fazendo agora, achando que seria uma tela sofisticada, isso aqui não é, infelizmente, não sou tão assim. Ou seja, né, a questão do espacializar, ela só acontece num horizonte projetado de sentido. Nós temos algo que nos motiva a, já que isso é uma coisa complicada, né, que também é discutida nesse capítulo, né, que nos motiva a ir, nos motiva a alcançar. Assim, o Heidegger ele vai fazer duas distinções bastante interessantes, que é a questão da ratio essência, ou seja, aquilo que é essencial no sentido de ser, e a ratio cognoscensi, que é a questão cognitiva,
tipicamente, como se fala, objetificante. A questão do motivo de ser, ele traz a noção de um fundamento ontológico. O que é, em termos científicos, não a noção de causa e efeito, mas sim a de causa fundamental, a condição primordial para que algo apareça. Algo bem fenomenológico e bem ontológico. Isso quer dizer, a mesa ela só aparece porque ela, nós, como seres dotados de da capacidade de fazer aparecer, de aprender a aparição das coisas, conseguimos ver, no sentido fenomenológico, a mesa no espaço, e assim ela se projeta dentro do nosso horizonte de sentido. A outra coisa é essa coisa cognitiva objetiva, que tem muito a ver com a indicação de tipicificidade de algo, né? A mesa, ela pode ser muito bem feita de madeira, ela pode ser muito bem ter gavetas, ela pode ser muito bem ter rosa, branca, cor de tabaco, marrom, todas essas coisas. Mas nada disso é irredutível? Ou pode ser reduzido? É difícil de pensar. Mas nada disso ao que propriamente caracteriza a mesa. E sim, são indicações formais dela, né? Coisas que elas podem ou não podem ser, de maneira que elas podem ou não podem aparecer. Mas a mesa, ela só se orienta, ela só é um objeto que pode se orientar a gente no espaço no motivo, no mesmo ritmo que ela pode ser um objeto dotado de sentido. Mas, ao contrário, não teria a possibilidade de, por exemplo, falar mesa. Como nós vimos no capítulo anterior, antes de se falar de árvores, já se sabe daquilo que é uma árvore, né? Eu acho que isso aqui também é um pouco que está em jogo na questão da ratio essência, né? O fundamento ontológico é a possibilidade de abertura do espaço, do tempo, com fenomenologização das coisas. Então, palavrão, cara, né? Assim, né, o Heidegger vai passar então a dizer sobre a natureza humana, ou de fato, né, a falta da natureza humana. Né? Ele, ele retoma Aristóteles, quando ele diz que o ser humano é o vivente dotado de palavra. Me faz lembrar, mais uma vez, que o Heidegger ele sempre diz que a linguagem é a morada do ser. Ou seja, é apenas pela linguagem que nós podemos nos orientar no mundo, ou seja, no horizonte de sentido. É que linguagem, ela não é apenas a palavra dita, mas sim aquilo que possibilita a construção de sentido. Ou seja, é preciso, por mais que o Heidegger ele parece criticar essa ideia de mesa, como mesa, por exemplo, num sentido científico natural, é necessário que a mesa apareça como mesa, uma vez que ela é uma mesa, né, ela não é outra coisa, para que nós podemos nos movimentar dentro desse sentido, né? Mas o que isso quer dizer? Parece que eu dei uma volta muito enorme para falar absolutamente nada. Fica bem possível. Mas a questão é, nós somos absorvidos pelo impróprio, jogados no mundo dentro desse horizonte histórico. Nesse horizonte histórico, é muito bem possível que apareça a mesa como mesa. Só que a aparição da mesa como mesa, ela não é propriamente ou unicamente, né, aquilo com que a ciência deve se contentar. Por isso que nós podemos, então, como ele disse na Ratio Cognitions, nos contentar em explorar as propriedades da mesa. Mas isso não diz nada sobre a fenomenologização propriamente dita da mesa.
a fenomenologização propriamente dita da mesa, né, ela só pode dar em relação com o ser doente, o que é sempre, mais uma vez excluída da ciência natural, né? Como ele diz, eis a grande questão que foi ignorada, né? O que é ser? Assim, ele faz uma crítica, né? Já pulando por seminário de 9 de junho, como que a ciência se dá, né? A ciência natural, ela é uma sequência lógica de fatos. Isso me lembra muito quando a Sapienza disse no... Acho que foi na conversa sobre terapia. Não me lembro agora. Conversa sobre terapia. E a psicologia, ela é uma teoria baseada de fatos tão bem concateados que eles aparecem que ter lógica, por isso eles são explicativos de algo, né? Eis o que é assim, uma ciência natural, fatos concateados em uma sequência lógica que dão a aparência de que eles estão falando sobre algo. Mas eis a questão, nunca se jamais se considerou qual é o fundamento essencial para essas coisas, né? São ciências, ou seja, baseadas em convocação, não, em pressuposições. Por exemplo, de que algo vai se manter o mesmo. Então, por exemplo, o problema da substância. Quem não sabe, o problema da substância é que se entendeu como que aquilo que é essencial da coisa é aquilo que se mantém nela, independente da passagem do tempo e do espaço. Mas isso é apenas algo aparente. No sentido precário da palavra, não no sentido fenomenológico. O que eu gostei bastante é que o Heidegger ele vai falar então que talvez seria interessante pensar a convocação que o mundo nos faz para poder realizar as ações nele. Por isso que ele começa a falar sobre quais são as motivações ou as causas que existem no mundo grego. Primeiramente, nós temos a causa material, que é explicitamente o concreto. A causa formal, aqui vem de formal vem de uma ideia de conceitualização, de dar forma, de produção, ou seja, propriamente colocar as coisas em movimento, e a causa final, que é o resultado objetivo, o que se visa alcançar. E, mais uma vez, a causa essensis, que é a causa essencial, que ele traduz como poiesis, que é o propriamente aquilo do ser que coloca todo o processo de utilização do material, da forma e da causa final em movimento. Ou seja, aquilo que de fato dá início às coisas. E eis o ser que nós somos. O ser que coloca as coisas em movimento. Por isso que se fala, então, por exemplo, de tal forma, muito complicado, que, uma vez que o mundo é a linguagem do ser, tudo que o ser humano faz, ele não é natural. Ele é apenas e meramente ele colocando tudo aquilo ao seu redor em movimento. Ou seja, ele tem de saber com as consequências disso. Ele é responsável pela criação que ele traz ao mundo. Assim, ele faz essa discussão para contextualizar uma discussão das diferenças da poiesis, ou seja, da causa no mundo grego e da causa no mundo moderno, que ele já fala que não é mais a poiesis, mas sim a praxis, ou seja, um saber fazer. Essa discussão ela me parece muito atrelada ao conceito de técnica que
ele desenvolve em seus estudos tardios. Uma vez que a poiesis ela tem ligação propriamente dita com uma ideia de artesanato, de acompanhar o processo de criação, de formação das coisas, de uma maneira no qual aquilo que eu sou se expressa na causa final. Mas a praxis, ela já não tem mais esse, esse compromisso, podemos dizer, né? Compromisso é uma palavra muito interessante para falar isso, né? Comprometer entre nós que somos a causa essencial e aquilo que é a causa final. Ou seja, a praxis, ela quebra a causa essencial e a causa final. Ora, a gente pode pensar muito bem numa linha de produção. É produzido um celular não para mim, não porque aquilo que eu queria produzir, aquilo que eu queria pôr em movimento é um celular, mas sim porque é necessário para a conjuntura, para eu poder sobreviver, para poder comer no final do dia, no final do mês, no caso. Assim, essa essa motivação, esse pôr em movimento do ser humano, ele já não é mais estruturado por um fundamento, ia falar besteira agora, por, por aquilo que vai poder fazer nos tornar aquilo que nós somos, mas sim aquilo que é conjuntural, é requisitado pelo mundo. Por fim, ele faz uma discussão muito interessante sobre o fato de que o espaço ele jamais é homogêneo. Ele se torna homogêneo na medida que ele é requisitado, abduzido, abduzido pela ciência natural. Ora, 1 quilômetro é 1 quilômetro aqui, 1 quilômetro na China. Um exemplo muito mal usado. Isso é apenas possível de se falar um espaço considerado homogêneo, ou seja, que 1 quilômetro é 1 quilômetro em todo lugar, é 1 quilômetro, gente. Não tem muito o que se discutir disso, né? É uma medida arbitrária, isso é importante falar, uma medida arbitrária, que você pode medir tanto em quilômetro quanto em fits, yards, aquilo que você quiser denominar, uma certa distância, e isso é válido em todo e qualquer lugar. Mas o que está em questão aqui é que todos os espaços eles não são os mesmos, né? É muito diferente 1 quilômetro a pé, 1 quilômetro de carro, 1 quilômetro num ônibus lotado. É muito diferente 1 quilômetro de eu indo fazendo o Enem e outro quilômetro de eu indo por casa de um amigo. Sabe? Eis aquela noção que nos foi apresentada quando o Heidegger discutiu o Art of Freud. Quando a mulher ela deixa a bolsa dela na barbearia, não é porque ela queria voltar e ver o, o cabeleireiro, mas sim porque ela, ao querer ir para casa do seu amigo, ela já estava lá. Esse encurtamento do espaço, ele tem a ver com os afetos, com a característica propriamente dada do existente, que é o projetar-se. Antes mesmo de ela sair dali, ela já estava na casa do amigo, porque é para lá que ela ia. Isso não importa se era 1 quilômetro de distância ou 20 metros. Ela já estava lá. Era a projeção dela. Ela já queria ver aquela pessoa de qual ela provavelmente. Aqui eu já estou fazendo hipótese. Né? Aquela pessoa que ela queria ver. Olha a intenção do pôr em movimento, né? Tem um intuito muito explícito nisso. Algo que eu acho muito interessante é que ele usa a palavra de nexo mundano no final, que eu vou até ler essa parte. Que tipo de razão está em jogo no motivo, na razão do movimento? O mundo habitual é necessário para tanto, o nexo mundano, no qual eu me mantenho. Diferente da causa que segue segundo uma regra, não se pode usar nada desse gênero para a determinação do que é um motivo.
O caráter do motivo é o que de que ele sempre se me move, de que ele interpela o ser humano. No motivo não há evidentemente algo ontico que me interpela. Compreensão. Estar aberto para um determinado nexo significativo e para um determinado nexo mundano, né? A questão do nexo significativo, ela é o horizonte de sentido. Mas, para mim, aqui o que é mais interessante é a ideia do nexo mundano. Nexo mundano é algo que eu vou agora pegar pelo meu uso de vocabulário, que antes eu chamava de o mundo propriamente compartilhado, comum compartilhado pelos seres humanos, né? A ideia de que para a organização do ser humano no espaço é necessário que haja a compartilhamento é ruim, compartilhamento, separação também não, nossa, a, nossa, fugiu todas as palavras da minha cabeça. É necessário que haja significados compartilhados entre os seres humanos em geral, que deem um certo balizamento do que é a experiência humana em geral. Isso não tem a ver isso tem a ver, então, com processos naturalizantes da existência. Não que a existência tenha alguma natureza, alguma norma para ela propriamente se der, se dar. Mas que há processos no mundo que criam um padrão de estabilidade. Esse é o mundo comum humano, ou agora como é que se vai dizer? O nexo mundano. Ou seja, aquilo que, por bem ou por mal, mais e menos, orienta a nossa posição na vida, em geral. Bom, é o que eu tinha para falar. Gostaria de avisar aqui a todos que vão assistir isso mais tarde, que esse é o nosso último encontro do ano. E a partir do ano que vem, nós teremos a partir do dia 10 de janeiro e passaremos a ter os nossos encontros nas segundas-feiras, às 5 da tarde, devido a motivos fora do nosso controle de conflitos de agenda. E foi isso que nós decidimos para pelo menos conseguir manter o grupo aberto para a discussão. Agradeço a todos que foram ver isso aqui depois. E até o próximo.